Graça e paz, paz e graça eterna, do Cristo eterno, daquele que é eterno para sempre, aquele que sustenta, ele sustenta todas as coisas através do seu poder. Bendito seja o Deus e Pai de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, aqui bem próximo aqui da minha cidade natal, Cabedelo. Lucena é uma cidade turística muito bonita, muito bonita. A mata, florestas, manguezal, rios, é um paraíso, né? Podemos dizer assim. Bom, e agora tem chovido um pouquinho, mas ainda está muito quente, para a glória de Deus. Bom, irmãos, eu estou falando sobre qual a diferença entre primogênito e unigênito. No vídeo passado, eu falei sobre o unigênito do Pai, que está lá em João capítulo 1, versículo de número 18. Agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre o primogênito. Esta palavrinha aqui, ó, primogênito. Amém? Sabemos que essas palavras unigênito, primogênito, o verbo era Deus, estava com Deus. Irmão, eu vou chegando a uma conclusão que essas doutrinas não dá para doutor. Não é para doutor. Não é para quem tem pós-doutorado, PhD. Por que, irmão Vão, o senhor diz isso? Porque eles não se entendem. Né? Um diz que é uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, outro diz outras, e eles não se entendem. Bom, e a gente vai procurando, né, na maneira do possível, lendo um pouquinho aqui, entra no grego ali, estuda um pouquinho, examina aqui, e para poder chegar a um melhor entendimento do que diz a palavra. Então, hoje nós vamos ver esta palavra aqui, ó, primogênito. Como eu disse no vídeo anterior, muito bom. Aliás, os vídeos anteriores estão primeiras. Né? Eu estou falando sobre a eternidade, o Cristo eterno. Ponto. O Cristo eterno, o verbo eterno. Aí você assiste os vídeos anteriores, vai assistindo, vai deixando o like, não é inscrito? Se inscreva no canal. Todos os meus estudos eu estou postando sempre às 11h45 da manhã. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Vamos ao que interessa? Vamos ao assunto. Vamos lá. Primogênito. Aqui está, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Esse texto é debatido. Jesus foi criado, Jesus não foi criado, Cristo foi criado, Cristo não foi criado, Cristo é o filho, é o primeiro filho de Deus, e assim vai. Mas vamos pelo que diz a palavra. Isso aqui foi escrito no grego, e nós não podemos descartar, né, e nem anular o que veio da língua original. É ela que vai nos dizer o significado real desta palavra primogênito de toda criatura. Então, Colossenses 1,15 diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Primogênito de toda criação. Então, esta palavra aqui, ó, primogênito, vem de um adjetivo grego, presta atenção aqui, ó, protótokos, que literalmente significa primogênito, né? Protótokos, primogênito. Agora, no dicionário, muitos irmãos que não pesquisam vão logo no dicionário da língua portuguesa, aí se atrapalha. Aí você não traz uma afirmação ou um significado correto, exato, segundo a língua original. Na língua portuguesa, primogênito significa primogênito, aquele que é o primeiro filho do casal, o filho mais velho em relação a seus irmãos. Então,
Se a gente não pesquisar um pouquinho, você vai dizer que Cristo foi o primeiro filho de Deus criado. Presta atenção. Eu, irmão, não estou falando de trindade, não estou falando de unicista, se Deus são 3 pessoas, ou é 3 pessoas, né? Se Deus é uma pessoa, não vamos falar o que diz a Bíblia. Que Cristo teve um pai? Teve. Que Deus tem um filho? Tem. E ponto final. Aí, se você quiser aceitar, mas senão você vai endoidar e não vai entender. Então, na língua portuguesa, o primeiro filho de um casal, né? Ou o filho mais velho. Agora, primogênito é isso que vai nos interessar agora. Na língua grega. O que significa esta palavra na língua original grega, primogênito? Primogênito na língua original grega em relação a Cristo, certo? Que é isso que nos interessa. Se nós vermos aqui, ó, pronto, aí vamos lá. Aí primogênito, certo? Vem, primogênito aqui, ó, vem da palavra grega, como eu falei, protótokos, que é anterior. Olha só, olha a diferença da língua grega para o significado no português. No português é um filho mais velho. Na língua grega, protótokos, que é primogênito, significa anterior ou procedente em geração. O primeiro, o principal, alguém altamente distinto e preeminente. Cristo, o amado Filho de Deus Pai. Você vem aqui para Hebreus capítulo 1, versículo 6. Olha o que é que diz. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Irmão, quando ele põe no mundo o quê? O que é que Deus colocou no mundo? O primogênito. Ou seja, o primogênito não é depois da criação, não veio no ventre de Maria. Quando ele pôs no mundo o quê? O primogênito já estava no seio do Pai. João 1,18. Olha como ele já estava lá na eternidade. João capítulo 1, versículo de número 18. Olha só. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, né, que está no seio do Pai, ou está ao lado do Pai, melhor tradução, esse o revelou. Então, o primogênito, volta lá para Colossenses, capítulo 1, versículo 15, certo? O primogênito de toda a criação. Então, primogênito é esta palavra que nos interessa, a palavra aqui é no grego, não no português. No português você não vai entender. No português você vai ter outro significado, que não é o correto. Mas no grego, que é protótokos, certo? Que significa anterior ou procedente em geração, o principal, alguém altamente distinto, né, e preeminente, Cristo, o amado Filho do Pai. Hebreus 1, versículo 6. Primogênito também fala no sentido figurado. No sentido figurado, um título messiânico a o Filho, ou a Cristo Jesus. Um título também, certo? Agora, Cristo é o primogênito, atenção aqui, Cristo é o primogênito de toda a criação. O texto não diz que ele é o primogênito, o texto não diz que ele é o primogênito dos filhos da criação espiritual, mas ele é o primogênito de toda a criação. Agora, olha algumas versões que eu vou botar para você, olha como é verdade, como ela diferencia da língua grega. Aqui nós estamos na versão Almeida Corrigida, Fiel, século 21. Olha o que é que diz. Século 21. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre, olha só como muda, sobre toda a criação. Outra
tradução King James atualizada, diz, só para você ter uma ideia como muda as traduções. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. É como se ele fosse feito responsável, como se ele fosse o cabeça, ok? Como ele fosse não, como ele é o responsável por toda a criação, ele é o cabeça de toda a criação. Outra tradução, olha só, século 21. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Vamos, outra tradução aqui, mostrar umas 5 ou 6. Bíblia Viva. Bíblia Viva. Ele é a semelhança perfeita. Olha que tradução abençoada. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Está aí. Vai pesquisar nos originais gregos a palavra primogênito que tu vai encontrar isso aqui, ó. Ele, Cristo, já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Beleza? Qualquer coisa. Outra tradução, para a gente ficar bem... a Internacional, olha a Internacional o que diz. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Deus pegou seu filho, gerou ele, né? E colocou ele como responsável, cabeça, né? Como autor de toda a criação. Vamos para mais uma? Transformadora. Olha essa versão também. O Filho é a imagem do Deus invisível, perfeito. E é supremo, perfeito sobre toda a criação. Esta palavra supremo, primogênito, traz também este significado. Refere-se também que Cristo é o supremo sobre toda a criação, beleza? Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, quando diz que Cristo é o primogênito de toda a criação, está dizendo isto aqui, ó, primogênito é que ele é supremo. Mas vamos mais um pouquinho. Primogênito também pode ser interpretado como ele existia antes de tudo ser criado. Beleza. Ele, Cristo, existia, o Filho de Deus, antes de tudo ser criado. Isto também é primogênito, né? Olha o versículo 15, agora o versículo 16. Olha o 16. Olha por que ele é primogênito. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Isso é profundo. Tudo foi criado por meio dele, do primogênito, e para ele. Isso aqui também faz parte de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Se você ler o versículo 15, não pode parar no versículo 15, porque senão você vai dizer que Cristo é uma criatura. Você tem que ler o versículo 16 e ver que ele, por meio dele, foram criadas todas as coisas por meio dele e para ele, porque ele é o primogênito de toda a criação. E quando você vai para a história, né, dos hebreus, dos judeus, você vai ver que a primogenitura, né, ela traz esse poder, ela outorga este poder, ela delega este poder de o primogênito ser o herdeiro de tudo, né? E isso humanamente falando, mas divinamente falando, Cristo, o herdeiro de tudo, o que comanda tudo, o que detém tudo, o que pode tudo, o que criou tudo,
foi criado por intermédio dele e para ele. Leia o 16 também. Aí você vai ver, olha só, você vai ver, leia também Provérbio, que ele era o arquiteto. Ele diz que no princípio Deus tomou ele, né, para criar também todas as coisas. Provérbio capítulo 8, versículo 22 ao 31, e diz que Cristo era o seu arquiteto, Cristo, o Filho. Ele é primogênito, voltando lá para o versículo 15, né? Então, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre todas as coisas. Supremos aqui na língua grega, está correta essa tradução, primogênito. Então, primogênito, certo? Que ele está acima de tudo que foi criado. Protótokos, primogênito, é relativo a existir anteriormente a outra coisa ou a alguém. Então, ele é antes de tudo, certo? Ele foi através dele que criou todas as coisas, que Deus criou através de Cristo todas as demais coisas, certo? Cristo existindo antes de qualquer criação. Isto é primogênito na divindade de Cristo, ou de qualquer coisa a ser criada. Primogênito, protótokos, no sentido de superioridade e não de criatura, mas no sentido de superioridade a tudo, superior, acima de tudo, superior a toda a criação, né? Então, Colossenses capítulo 1, agora deixa eu colocar aqui nesta versão para você entender melhor, certo? Aqui, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aí você vem para o 16, certo? 16 agora. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí o 16, olha o 16. Olha o Cristo criando todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Isto é primogênito, porque tudo tinha que voltar para Deus. Deus, né, criou todas as coisas e tudo que foi criado teria que voltar para ele. E voltou por intermédio do seu Filho, que também é Deus. Agora, o 17. Ele existe. Ele não foi nascido, não foi criado, ele existe antes de todas as coisas. E nele, em Cristo, tudo subsiste. Ele está se referindo a Cristo, ao Filho. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Agora, ou você fica com as Escrituras, ou você fica com mimimi, com mamamá, com acrescentar, com seu achismo, e assim vai. Eu vou ficando com as Escrituras simples, que o Pai e o Filho, né, são eternos, isso que a Bíblia diz. Então, Cristo é superior. Primogênito significa, protótokos, que Cristo é o Filho, é superior a toda a criação. João, agora olha só, João, olha a eternidade dele aqui, ó. Capítulo 1, versículo do 1 ao 3, olha só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele também era Deus. Por quê? Por causa da filiação de Deus. Deus Pai criou um Deus Filho. Irmãos, são dois deuses. Irmãos, não é que são dois deuses, é que ele tem a essência do Pai. Ele herdou o que o Pai é, ele é. Pai e Filho. Agora, presta atenção que só são duas pessoas, Pai e Filho. Ok? Então, versículo 2.
certo? Isso é a pré-existência, o Cristo eterno para sempre. Ele, Cristo, estava no princípio com Deus, com seu Pai, criando todas as coisas. Provérbios capítulo 8. Aí o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. E sem o Filho, nada do que foi feito existiria ou se fez. É o que diz a Bíblia. Aí você vai dizer que isso aqui está errado. Não, João quis dizer outra coisa, né? Aí, para a gente concluir aqui, sim. Aí o versículo de número agora, Hebreus capítulo 1, para a gente fechar aqui. Aí você vem para Hebreus capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Olha só. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Versículo 2. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou. Irmão, preste, isso aqui é forte. Que revelação. Aí você fica só lá em Colossenses capítulo, versículo 15. Ele é o primogênito, ele é a primeira criatura. Deus criou um filho, Jesus foi criado. Aí você vai para o versículo 16, 17, você vai para João capítulo 1, diz que ele, a genética dele é a mesma do seu pai. A essência dele é a mesma do seu pai. Olha o que diz Hebreus. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou, constituiu. Quem designou? O Pai. Designou quem? O Filho. Herdeiro de todas as coisas e por meio dele quem também fez o universo. Por meio dele quem? Do Filho. O Filho é o quê? Herdeiro de tudo que foi criado no céu, as coisas visíveis, invisíveis, né? Tudo foi criado por ele e para ele. Quem disse isso é a carta aos Hebreus e Paulo, Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Criadas para quem? Para ele. Todas as coisas na terra, no céu, debaixo da terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo, absolutamente tudo. No princípio foi criado os céus e a terra, ele criou. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o herdeiro. Primogênito significa que ele que tudo foi criado para ele. Então, ele é sim o Filho eterno do Deus Pai. Beleza? Então aqui você consegue perceber, né, em poucas palavras, que Cristo não foi criado. A Bíblia diz que ele é o primogênito e o unigênito, o único que foi gerado, o único que tem... irmão, há um teólogo, eu não lembro o nome dele agora, americano, que ele diz o seguinte sobre Cristo. E o verbo era Deus, né? Sobre a Cristo unigênito do Pai. Quando ele chega aqui, ó, o unigênito do Pai, olha o que ele diz aqui, ó, João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Presta atenção, que essa versão é a correta. O Deus, se assuste não, vai se acostumando. O Deus unigênito que está ao lado do Pai. Foi quem o revelou. Então, quando ele chega aqui, Deus unigênito, sabe o que ele fala do Deus unigênito? Quando ele se refere a Cristo, ao Filho, ele diz que Cristo é a cópia perfeita. Cristo é a xerox perfeita do Deus Pai. Então, tudo que Deus Deus gerou no Filho. Bom, se você entende diferente, respeito, comenta aí, deixa teu like, ajuda aqui o nordestino, teu conterrâneo, paraibano, você que é do canal de qualquer canal aí da graça, amém? Próximo estudo, irmão, vamos. Olha o próximo estudo. Deus Pai e Deus Filho. Deus Filho e Deus Pai. Aqui ninguém jamais viu a Deus. Que Deus? Deus Pai.
O Deus Filho é quem o revelou. Ó, o próximo estudo. Pai e Filho eternos para sempre. Antes da criação, depois da criação, antes da criação não, antes da encarnação de Cristo, Pai e Filho eternos para sempre. E na encarnação, o Pai estava com o Filho e o Filho estava com o Pai, inseparáveis. Quer ver isso? Quer aprender? Quer crescer um pouquinho? Vamos examinando as Escrituras. Não vamos teologar. Não, irmão, porque o verbo ali é a palavra em ação. Porque Deus aqui é teós no grego, que significa... porque o unigênito é... Vá pelas Escrituras. Vá mais simples, né? Porque nem os pós-doutorados, os PhDs, entendem. Vai aqui nas Testemunhas de Jeová, vai no Adventismo do Sétimo Dia, vai nos teólogos evangélicos, vai na religião católica, vai em qualquer religião que usa teologia para tu ver se eles batem. Unigênito, aqui, primogênito, Deus gerou, né, um primogênito, um filho, para ser herdeiro, para que ele seja herdeiro, para que a glória seja de Deus. Amém? Deixa teu like, deixa aí, faz tua inscrição aí e não perca os próximos vídeos, sempre às 11h45 da manhã. Paz do Deus unigênito.